Pouca gente sabe disso, mas os trabalhadores de restaurante, garçons, atendentes, cozinheiros têm mais ansiedade e depressão do que as outras profissões. Na média, 100% mais casos, ou seja, o dobro de vezes mais problemas de saúde mental. E a minha análise como psicólogo é que isso tem a ver com 3 causas principais, 3 fatores de risco que estão especificamente na indústria dos restaurantes. E hoje nesse vídeo eu vou te explicar em detalhes por que trabalhar em restaurante pode ser um risco para a saúde mental das pessoas. Solta a vinheta aí! Muito bem, seja muito bem-vindo ao canal da Eureka. Eu me chamo Henrique, psicólogo e sou um dos fundadores da Eureka, a maior rede de terapia do Brasil. E no vídeo de hoje você vai entender alguns motivos psicológicos que explicam por que as pessoas que trabalham em restaurante têm o dobro de chance de desenvolver depressão. Primeiro eu quero dizer que qualquer ambiente de trabalho estressante pode levar à depressão. Isso aqui não é um concurso para entender qual profissão tem mais depressão. Ah não, mas você não vai falar dos enfermeiros, você não vai falar das pessoas que trabalham em obra. Existe muita depressão em muitos ambientes de trabalho. Existe muito estresse, ansiedade e depressão na enfermagem, nas pessoas que trabalham na área da saúde, quem trabalha no setor financeiro, quem trabalha com vendas, quem trabalha no setor imobiliário. Porque no fundo, estresse crônico sempre leva à depressão. Uma pessoa que vai ficar semanas ou meses dormindo mal porque está estressada com o trabalho, explodindo no trabalho, explodindo em casa por causa de assuntos do trabalho, essa pessoa, conforme o estresse vai acumulando, vai ter um momento que vai virar a chave e ela vai entrar em depressão. Mas hoje eu vou explicar por que eu acredito que a indústria dos restaurantes, a indústria gastronômica, ela combina um conjunto de fatores que torna ela especial, num sentido péssimo, para criar pessoas com depressão. Mas antes de falar dos 3 fatores, não esquece de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esses que te ajudam a ser mais maduro, ser mais corajoso, ter menos ansiedade e assim por diante. Se o seu botãozinho aqui embaixo estiver vermelho de se inscrever, é porque você não está inscrito, então clica nele para receber os vídeos da Eureka. O primeiro fator, com certeza, é o estresse de lidar com o público. E aí, especialmente quando a gente fala de restaurantes que ficam abertos desde manhãzinha até o fim da noite, você vai ter um ponto de vulnerabilidade muito crítico, que é a quantidade de pessoas com quem você interage ao longo do dia. Se você trabalha das 8 da manhã até as 6 da tarde num restaurante de fast food, pode ser que você interaja com 300, 350, 400 pessoas no mesmo dia. E aí vamos imaginar que, sei lá, 95% dessas 400 pessoas são gente boa, tratam você com educação. Mas tem aquele 5% que é totalmente sem noção, grosso, só que 5%, quando você atende 400 pessoas no dia, são 20 pessoas. Ou seja, 20 pessoas que trataram você feito lixo em um dia, vezes 6 dias da semana, você está sendo tratado super mal por 120 pessoas em uma semana. Imagina o impacto psicológico disso, entendeu? Qual que é o maior problema? Como você não sabe qual cliente vai ser o cliente grosseiro, é uma coisa meio loteria, o próximo cliente sempre pode ser aquele cliente horrível que te trata feito lixo. Então, às vezes, o atendente de restaurante, ele vai ficar nervoso, tenso, não vai ter mais aquele sorriso, porque ele imagina que sempre o próximo cliente pode ser um cliente problemático e agressivo, né? Outro problema é que quando você atende um cliente que é muito grosseiro, podem vir depois 10, 20, 30 clientes muito tranquilos e educados que você ainda vai ficar remoendo o jeito horrível como aquela pessoa te tratou 30 clientes atrás. O segundo ponto da indústria dos restaurantes é que os chefes e os colegas também tendem a ser mais agressivos e grosseiros. Muita gente que trabalhou em restaurantes relata que as pessoas dos restaurantes costumam ser muito mais agressivas e grosseiras entre si do que é normal em outras indústrias. Como você tem uma certa pressa para entregar aqueles pedidos, existe um certo padrão de qualidade, existe um cliente irritado do outro lado que está esperando aquele prato, muitas vezes os chefes, os seus colegas funcionários, eles vão projetar aquela raiva do cliente uns nos outros. E muitos vão dizer que, bom, não, quando acabar o turno, acaba tudo. A gente se perdoa e recomeça do zero. Mas como é que você vai dormir bem à noite depois de ter passado várias horas no dia recebendo pressão, crítica, julgamento, xingamento muitas vezes? E ainda esperam que você ache isso normal, que você tem que entender que é no calor do momento, que virou o dia e tudo se apaga. Pois é, mas o estresse não se apaga tão rápido assim, não. E a terceira causa, que eu acredito que é pouquíssimo falada, é a pouca iluminação natural, especialmente para quem trabalha em restaurante de shopping. O que acontece é que o nosso cérebro, ele é dependente da luz natural para saber se tá de dia ou se tá de noite. E é claro que você sabe se tá de dia ou tá de noite, mas o seu relógio biológico, que é um mecanismo muito mais primitivo,
cognitivo, ele sabe se tá de dia ou tá de noite por alguns estímulos das coisas em volta. E o principal estímulo que faz o seu corpo acordar, entender que tá de dia, e ele faz sincronizar o seu relógio biológico interno com o dia lá fora, é a luz. Então, quando você acorda, abre a janela e deixa entrar a luz pelos seus olhos, pelo menos por uns 15, 20, 30 minutos, existem receptores na sua retina, os receptores que a gente chama de melanopsina, que passam uma mensagem para o seu hipotálamo, que vai falar com a sua glândula adrenal, resumindo, para produzir adrenalina e cortisol, que são 2 hormônios que deixam você acordado e alerta, que são saudáveis no período da manhã. Agora, o que acontece com muitos trabalhadores de restaurante, especialmente de shopping, é que você vai ver que a luz do shopping e do restaurante, ela é muito fraca, ou digamos assim, muito mais fraca do que o necessário durante o dia para ativar esses sensores na sua retina, e à noite o contrário, ela é muito mais forte do que deveria para o seu corpo ir relaxando. E aí o que a gente vai ver na iluminação, especialmente dos shoppings, é o seguinte: durante o dia, a iluminação do shopping e do restaurante tende a ser muito mais fraca do que a iluminação do dia lá fora. Por mais que pareça ser forte, o dia lá fora é sempre mais forte e o seu corpo precisa desse nível de iluminação do dia, forte como o dia, para ativar esses receptores no fundo da sua retina. Mas a iluminação do shopping não é forte o suficiente para isso, então você fica com pouca adrenalina e pouco cortisol, você fica meio cansado de manhã. E à noite é o contrário. Então o nosso corpo, à noite, ele precisa ver menos luz para que ele comece a produzir melatonina, que é aquele hormônio que faz você ficar cansado, com sono, que aumenta a qualidade do seu sono. E o seu cérebro só produz essa melatonina num ambiente com baixa luz. E aí, de noite, a luz do shopping é forte demais para que o seu corpo reconheça aquilo como uma baixa iluminação e produza a melatonina. Então você fica com o pior dos dois mundos, né? De manhã não é forte o suficiente e de noite é forte demais. Por isso que se você é trabalhador de shopping, de restaurante, é muito importante que você de manhã tente tirar uma pausa, se você puder, e ficar do lado de fora, vendo a luz natural, deixando ela entrar pelos seus olhos para regular o seu relógio biológico. E à noite também, quando você chegar em casa, ligar o mínimo de luzes possíveis, tentar não ligar nenhuma luz de teto, ligar apenas as luzes que sejam abajures na altura do seu, né, dos seus ombros ou do seu umbigo, para que tenha o mínimo de luz e você vá produzindo aquela melatonina. Mas é por causa dessa distorção do relógio biológico que muitos trabalhadores de restaurante acabam ganhando peso, desenvolvendo ansiedade e depressão, dormindo mal e assim por diante. E a verdade é que muitas pessoas que trabalham em restaurante, elas não podem simplesmente decidir sair do restaurante. Isso não acontece. Você vai ter que aprender jeitos de reduzir esse impacto do ambiente estressante, da falta de luz, com a ajuda de alguém que possa te guiar nesse processo. E a pessoa que eu acho mais recomendada para fazer isso, é claro, é sempre um terapeuta especialmente comportamental. E aqui na Eureka a gente tem os melhores terapeutas comportamentais que entendem de relógio biológico, que entendem sobre manejar conflitos no trabalho de uma forma super prática e que dá resultado. Então é só você marcar a sua primeira sessão sem compromisso aqui embaixo com o terapeuta da Eureka, beleza? E eu queria te pedir, comenta aqui embaixo como foi a sua experiência trabalhando em restaurante. Você conhece alguém que trabalha em restaurante? Você ficou mais estressado, menos estressado nesse período? Conta pra nós, desabafa, que eu quero ler os melhores comentários aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever, tá? Um beijão, até o próximo vídeo.